o que ocorre? Tá? Que é um dos aspectos que a gente vai começar a conversar a respeito do conversor AD, tá? A gente tem um conversor AD ajustado para trabalhar por padrão com o Arduino entre 0 e 5 volts, tá? E o que ocorre, como eu já havia comentado na aula passada, é que nem sempre essa é a configuração mais indicada, tá? Na melhor das hipóteses, apesar de a gente estar usando um conversor de 10 bits, não respeitar a faixa de operação do conversor AD resulta, na prática, numa utilização menor de bits, ou seja, numa resolução efetiva do conversor menor, o que significa que vocês teriam uma aproximação digital mais grosseira, por assim se dizer, tá? De uma forma mais simples, mas mais grosseira daquilo que aconteceria com o sensor, tá? Isso daqui eu fiz um exemplo só aqui para o LM35, tá? Que a gente não vai conseguir trabalhar com LM35 aqui com o Tinkercad, até por isso que eu nem abordei ele diretamente na aula passada, mas só para vocês terem uma ideia, o LM35 ele opera de 0, grosseiramente falando, de 0 a 1.2 ou 1.5 volts. Vamos considerar 1.5 que eu estou puxando de memória, tá? O que corresponderia a medições na configuração que eu estou me referindo, que é uma configuração simples, tá? O que, grosseiramente, nos daria uma conversão entre 0, nos daria uma medição, melhor dizendo, entre 0 e 150 graus Celsius, tá? Que é o que esse conversor é capaz de operar. Ou pode ser até 120 e até 1.2 volts, tá? Mas não vai fazer diferença aqui para a explicação que eu quero abordar com vocês, tá? Bom, qual é o pepino? Apesar de a gente poder usar ele nessa configuração naturalmente, tá? O pepino todo, pessoal, é que a gente tem um conversor que está configurado para trabalhar até 5 volts, tá? Então, de 0 a 5 volts, e a gente tem um sensor que vai trabalhar de 0 a 1,5 volt, que significa que vocês estão perdendo a maior parte da faixa de atuação do conversor AD, sem que essa faixa seja utilizada efetivamente para mensurar aquilo que o sensor está nos entregando, tá? Isso significa, na prática, que a gente vai obter digamos assim, uma aproximação digital da temperatura muito pior do que aquela que o sensor pode nos entregar. É mais ou menos como se eu dissesse para vocês que a gente tem um carro excepcional, tá? Mas não adianta ter esse carro excepcional porque a estrada anda no máximo a 50 por hora, perfeito? É mais ou menos essa situação, tá? A gente tem um sensor que mede muito mais do que aquilo, com muito mais definição do que aquilo que a gente vai conseguir aproveitar nessa situação. Já tinha comentado com vocês também na aula passada, tá? O que seria o ajuste ideal nesse tipo de situação? É a gente usar toda uma parte de tratamento do sinal prévio, que a gente não vai abordar aquilo, mas que vocês vão ver na disciplina de instrumentação, tá? Então, isso fica aí agora por 4º ano, ok? Bom, então é o que eu estava falando, né? O nosso sensor trabalha de 0 a 1,5 volt e o ADC está trabalhando entre 0 e 5 volts, a gente está desperdiçando. Existe dentro do Arduino como a gente fazer uma configuração de qual deve ser a tensão máxima de operação do conversor AD, tá? Novamente, a gente vai ver isso em detalhes depois, quando a gente estiver vendo a estrutura do conversor em si, tá? Como é que a gente trabalha com o conversor diretamente. Mas dentro das bibliotecas Arduino, a gente consegue fazer essa modificação usando essa função chamada Analog Reference, tá? Que ela me permite essencialmente indicar como que eu quero trabalhar em termos de tensão máxima do conversor AD para determinar a faixa de operação dele, tá? Então, os valores possíveis são o valor default, que é o padrão, né, mesmo, que me indica que o conversor vai trabalhar de 0 a 5 volts na maior parte das placas, tá, do Arduino, e de 0 a 3.3 volts em algumas placas, por exemplo, o Arduino Dui, tá, o Zero, que são microcontroladores que já trabalham com nível na faixa CMOS mesmo, diretamente, eles vão trabalhar no máximo a 3.3, tá? E aí, dependendo do microcontrolador considerado, a gente pode usar diferentes valores, tá? O internal, que se aplica para o Arduino Uno, afinal de contas, se aplica aqui para o Atmega 328P, tá? Que é o microcontrolador que nós temos no Arduino Uno, que me indica, então, que o conversor trabalharia de 0 a 1.1 volts. No caso do Arduino Mega, a gente ainda teria as opções interno 1V1 e interno 2V56, que me indicariam que o Arduino Mega trabalharia de 0 a 1.1 volts ou de 0 a 2.56 volts, tá? E ainda existe uma opção adicional,
que é uma opção que eu poderia indicar que a referência máxima de tensão seria uma tensão externa, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês aqui no Tinkercad. Vou dar um zoom. Seria o que vocês ligariam aqui nesse pino a ref, que vocês estão vendo aqui. Perfeito? Então, vocês poderiam ligar aqui uma referência de tensão, tá? Onde essa referência seria utilizada, tá? E ela tem que estar entre 0 e 5 volts, seria utilizada como a máxima tensão considerada na prática pelo conversor AD, tá? Com isso, pessoal, para casos mais simples, como o caso aqui do LM35, a gente poderia, por exemplo, adequar a operação do nosso conversor AD para a faixa de 0 a 1.5 volts, tá? Otimizando, então, a resolução do conversor para essa faixa, tá? Mas, de novo, isso é um problema, é uma solução, assim, que não resolve inteiramente, tá? Ela nos dá um pouco mais de flexibilidade na utilização do conversor apenas, tá? Principalmente a possibilidade aqui de usar essa tensão externa como referência de operação, tá? Então, né, só como comentário, para um LM35, por exemplo, se eu utilizo o meu conversor AD configurado para trabalhar com tensões de 0 a 5 volts, cada acréscimo de uma unidade no valor lido corresponde a 4,9 milivolts, que era aquela resolução que a gente tinha calculado lá, que basicamente é vocês pegarem 5 e dividir por 1024, tá? Vocês vão obter essa resolução. Se eu agora pegar a referência interna de 1,1 volts, cada acréscimo no meu valor corresponde somente a 1,07 milivolts. Em suma, o que isso demonstra, pessoal? Traduzindo em miúdos, tá? Só para vocês entenderem. Grosseiramente falando, isso significa, eu vou escrever aqui no chat para vocês, tá? Isso significa, grosseiramente falando, que no sistema de 0 a 5 volts, a gente tem o valor binário. Vou botar o óculos aqui que eu fico ceguinho sem óculos. Significa que o valor binário correspondendo ao número 0, ele corresponderia à tensão a aproximadamente 0 volts, tá? O valor binário correspondendo ao número 1023, ou valor digital, se vocês preferirem, tá? Correspondendo ao número 1023, corresponderia a 5 volts. E é extremamente simples a gente determinar, né, valores intermediários. Por exemplo, o valor digital, digamos assim, 23, o valor digital correspondendo a 23, corresponderia a 23 vezes 4, na verdade, 23 vezes 5 dividido por 1024, tá? O que seria aproximadamente, deixa eu calcular aqui para gente, o que seria aproximadamente uma tensão na faixa de 112,3 milivolts, perfeito? Então, a gente tem, nesse caso aqui, a nossa resolução é 5 menos 0, que é a faixa de operação do conversor AD, né? Dividido pelo total de níveis, que é 2 elevado na 10, tá? Que é a mesma coisa que 5 dividido por 1024, perfeito? Que dá os nossos 4,9 milivolts aproximadamente, tá? Ok? Só que agora, se eu faço o meu conversor trabalhar, agora trabalhando de 0 a 1,1 volts, porém ainda com os 10 bits, porém ainda mantendo os 10 bits, os 10 bits de conversão, o que eu teria então, né? Eu teria agora o valor digital 0 correspondendo grosseiramente, correspondendo também aproximadamente a 0 volts, o valor digital 1023 correspondendo agora a 1,1 volts, vocês entenderam a diferença? Antes eu estava trabalhando na faixa de 5 volts, né? E aí o meu valor máximo de conversão, que é o 1023, correspondia a 5 volts. Agora eu estou trabalhando na faixa de 0 a 1,1 volts, consequentemente o meu valor máximo, que é 1023, corresponde a 1,1 volts. Logo, a minha resolução caiu, né? Minha resolução passou a ser 1,1 menos 0, dividido ainda por 2 elevado na 10, que é a mesma coisa que 1,1
dividido por 1024, que vai dar aquela resolução aproximada de 1.07 milivolts. O que significa o quê? Que agora o valor digital 23 vai corresponder, atenção, 23 vezes 1.1 dividido por 1024, que vai ser aproximadamente 24,7 milivolts, tá? Mas o que é importante nessa discussão toda? Importante nessa discussão toda é a diferença de um valor para o outro. Ou seja, o valor digital 24 é o mesmo 24,7 milivolts mais a resolução, mais o intervalo, né, mínimo. Ou seja, o valor digital 24 é igual a 24,7 milivolts, que era do valor 23, né, mais 1,07 milivolts. Perfeito? Então, isso daí é o efeito do que a gente está chamando aqui de resolução ou de acréscimo que o meu conversor é capaz de detectar. Tá? Significa que no conversor trabalhando de 0 a 5 volts, eu sou incapaz de pegar diferenças inferiores a 4,9 milivolts, perfeito? Já no conversor trabalhando de 0 a 1,1 volts, a minha capacidade, a minha definição ficou melhor. Agora eu sou capaz de pegar diferenças de até 1,07 milivolts. Eu não consigo pegar menores. O que significa isso? Significa que para conversores que produzem variações mais finas, nessa faixa de 0 a 1,1 volts, meu conversor vai gerar um resultado melhor. Perfeito? Que é basicamente o que eu estou falando aqui em seguida, né? Dessa forma, sabemos que o aumento de 1 grau, esse aumento de 1 grau aqui seria no LM35, tá? Ocasiona um aumento de 10 milivolts, tá? O que significa que no primeiro caso aqui, no conversor trabalhando de 0 a 5, eu teria um aumento de 2,04 no valor lido, enquanto no caso de maior acurácia, de maior precisão, perdão, tá? Na conversão, o acréscimo no valor digital seria de 9,3, tá? Ou seja, eu seria capaz de pegar mais nuances na variação da temperatura, a depender do meu sensor. Ok? Maravilha. Então, aqui no código, aqui usando o analog reference, setando o meu conversor até 1,1 volt, eu conseguiria pegar agora uma resolução de 0,1 graus, tá? E não mais uma resolução de aproximadamente meio grau ou 1 grau, que é o que eu sou capaz de pegar com um conversor trabalhando entre 0 e 5. Mas isso a gente vai ver em seguida. O exemplo do LDR depois a gente vai ver também, tá? Estou pulando aqui mesmo. E aqui eu só quero fazer um comentário, tá? Que eu tinha finalizado na nossa aula passada, até falando rapidamente disso, tá? Isso deriva da forma como é implementada nas bibliotecas do Arduino, essa função chamada analog read, tá? Pessoal, existe dentro da arquitetura do conversor AD dos microcontroladores Atmel que a gente está utilizando, pelo menos no Atmega 328 e no Atmega 2560, que correspondem ao Arduino Uno e ao Arduino Mega, tá? Existe uma questão que envolve a troca do canal analógico, tá? Por quê? Porque na prática, e aí vocês vão me permitir, deixa eu ver como é que eu posso mostrar isso para vocês aqui. Vocês vão me permitir mostrar a cara do conversor, que fica mais fácil de eu explicar, tá? Se ele me apresentar o índice, facilita bastante. Deixa eu ver aqui. Conversor AD aqui. Aí eu consigo mostrar para vocês aqui. Na verdade, essa figura não é das melhores. Aqui está um pouquinho melhor, tá? Deixa eu dar aqui um zoom, que fica mais fácil de eu conseguir explicar rapidamente essa questão, tá? Na verdade, pessoal, a gente tem um único conversor AD. O conversor AD em si, tanto no Arduino Uno quanto no Arduino Mega, ele é um conversor. Aí vocês poderiam perguntar, mas tem vários pinos? Sim, esses vários pinos, eles são multiplexados, tá? Isso daqui é o símbolo, não sei se vocês estão lembrados lá de circuitos lógicos, né? De eletrônica digital.
Isso daqui é o símbolo de um MUX, né, de um multiplexador, tá? Então, na prática, apesar de eu ter lá o canal A0, A1, A2, A3, A4, A5, esses canais eles estão entrando num multiplexador, perfeito? E é esse multiplexador aqui que vai nos entregar, mediante um certo circuito que nem está apresentado aqui nessa figura. Deixa eu ver se tem aqui ele para eu mostrar. Não. Mas ele poderia interpretar aqui como sample and hold, tá? Deixa eu ver se não tem uma figurinha melhor agora, não estou lembrado. Talvez tenha uma figura melhor para mostrar isso. Então, essa daqui depois eu comento, tá? Mas, em suma, existe, depois do MUX, fora o MUX, tá? Que a gente tem que, quando a gente diz assim, analog read A0, a gente está posicionando o MUX aqui na configuração para o canal A0. Quando eu digo analog read A1, eu estou trocando a posição do MUX para o canal A1 e assim por diante, tá? Existe, além disso tudo, um circuitinho que a gente que ele está chamando aqui na figura de sample and hold, tá? Que esse circuito tem entre as características, na implementação dele, ele tem, entre outras coisas, um capacitor e um resistor. Então, ele tem um circuitinho RC envolvido, tá? Então, na prática, sempre que eu uso um analog reference lá, trocando o canal, eu estou trocando a posição do MUX, para começo de história, e eu estou trocando, muito provavelmente, né, talvez até de uma forma mais brusca, a tensão que eu estou jogando em cima do meu circuito de sample and hold, tá? E isso provoca alguns atrasos que têm que ser respeitados quando eu vou fazer uma conversão. Então, se vocês pegassem aqui o datasheet, tá? E fossem ler, vocês iam ver que tem aqui uma série de restrições quanto à temporização para que tu consiga fazer uma nova conversão análogo digital quando tu troca o canal. Perfeito? Então, tem uma série de critérios que o cara tem que respeitar. Maravilha? Qual é o pepino? O pepino é que, de acordo com a implementação do analog read, pela implementação da função, quando a gente tenta fazer uma leitura conforme esse padrão de código que eu estou mostrando aqui para vocês, ou seja, eu tento ler aqui na variável 1 o valor do pino, por exemplo, A1, e na variável 2, em seguida, o valor convertido do pino A2, acontecem erros na conversão. Por quê? Porque pela implementação da função analog read, não são respeitadas as temporizações mínimas para que a mudança de canal e todos os procedimentos e delays necessários em razão dessas mudanças ocorram. Tá? O que significa que a leitura ou do canal 2 ou do canal 1, dependendo de como é que vocês tiverem implementado, vai ser uma leitura falsa. Vocês não vão estar lendo o valor real de tensão que está sendo observado naquele pino. Tá? Então, o que a gente consegue fazer dentro da programação Arduino? Tá? A recomendação que existe. A recomendação que existe é bem simples. Tá? Primeiro, a gente deve fazer um analog read, se vocês quiserem fazer a leitura de vários pinos analógicos diferentes, tá, pessoal? Quiserem fazer conversões em pinos distintos, só se aplica a essa situação. A gente deve fazer a leitura num pino, a gente deve acionar a leitura no pino 1, dar um delay, e aí efetivamente realizar a leitura. Tá? Para fazer para o pino 2, repito o processo. Posiciono todo o meu circuito para o pino 2, tá, do microcontrolador, dou um delay e aí efetivo a leitura real. Tá? Isso, novamente, em razão desse problema de implementação que vocês têm, certo? Entre outras coisas, pessoal, esse delayzinho aqui tem a ver com o fato de a gente ter aquele circuito RC, cujo circuito equivalente, visto do ponto de vista da carga, né, seria esse circuito que vocês estão vendo aqui. Aqui estaria conectado o sensor, né? E vocês estão vendo que justamente a gente tem aqui, né, um resistor na ordem de até 100K e um capacitor aqui, que esse SH vem justamente do sample and hold, tá? De cerca de 14 picofarad. E aí vocês teriam que calcular, né, qual é o tempo necessário para que a tensão presente aqui no pino estabilize o circuito do sample and hold, tá? Ou, se vocês consideram cargas de até digamos assim, de uma impedância limitada, ou seja, sensores de uma certa impedância, dentro de uma certa temporização, o microcontrolador garante que esse circuito se estabilize, tá? Mas, de novo, tudo isso, infelizmente,
não é respeitado por essa função analog read, tá? Então, por isso que vocês têm que posicionar o pino, forçar o posicionamento do pino no mux, dar o delay para o circuito do sample and hold estabilizar, tá? E aí fazer a leitura. Aí eu botei aqui um delay elevado de 1 milissegundo, tá? Justamente porque aqui a gente pegou uma situação pior que possa acontecer, tá? No nosso conversor. Então lembrem-se, tá, pessoal? Se vocês não fizerem um procedimento desse tipo aqui, vocês fizerem isso daqui diretamente, vai dar erro na leitura. Perfeito? Vocês têm que, dentro da programação possível com o Arduino, vocês têm que fazer algo nessa linha. Pelo menos para o Atmega 328P e o Atmega 2560. Tá? Para outros, não posso dizer para vocês que isso seja exatamente da mesma maneira. Pode falar. Isso no caso, quando tu tá usando 2 pinos, né? Para um. Isso, para um não tem esse problema. Só quando tá. tu quer usar leitura em 2 pinos diferentes, entendeu? Para um é tranquilo a operação, tá? Ok? Aí depois, quando a gente aprender a falar diretamente com o conversor AD, vocês vão ver que tem outras maneiras de contornar esse problema, tá? Mas que não são feitas na biblioteca do Arduino, infelizmente. Ok? Buenas. O que a gente vai começar a falar agora, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui para o início. Eu não vou falar aqui do LM35, tá? A gente falaria do LM35, só vou dizer aqui para vocês, tá? O LM35, basicamente, eu vou só falar em características gerais, tá? Que é o que a gente faria em laboratório, tá? O LM35, em essência, é um sensor de temperatura, tá? Em graus centígrados. Ele nos entrega um sinal de tensão proporcional à tensão, e essa proporcionalidade aí dele é uma relação linear, tá? Na faixa de medição dele, ok? É um circuitinho, é um sensor selado, ele parece, se vocês estivessem no laboratório, vocês, inclusive isso dá problema às vezes, né? Ele tem a cara de um encapsulamento típico de um transistor, né? De baixa potência, tá? É um circuitinho selado, vocês podem usar ele facilmente, por isso ele é um ótimo sensor para o cara que começa a trabalhar com a parte de sensores, tá? A gente usa ele inicialmente justamente para oferecer esse primeiro contato, tá? Deixa eu ver a carinha do cara aqui, o encapsulamento típico dele é esse daqui, o TO92, tá? Aqui estaria a cara do sensor, vocês têm só 3 pinos presentes nele, né? O pino da alimentação, o pino do terra e o pino do meio, que seria a tensão produzida a partir da tensão, tá? A tensão produzida, perdão, a partir da temperatura, ok? Buenas. Então, nesse carinha aqui, basicamente, as grandes características dele, quando a gente opera nessa configuração que está sendo exibida aqui para vocês na figura, ou seja, ele diretamente aterrado e alimentado de 4 a 20 volts, tá? Ele me produz uma saída onde zero, na verdade, ele não é capaz de medir 0 graus, né? Vocês estão vendo aqui que ele parte a medição a partir de 2 graus Celsius, tá? Mas a título de referência para cálculos, tá? Ele me produziria 0 volts para 0 graus Celsius, me produziria 1,5 volt para 150 graus Celsius, o que significa que ele me daria uma variação de 10 milivolts por grau Celsius. Perfeito? Significa que quando a gente trabalha com um conversor lá de 0 a 5 volts, a gente tem uma resolução de 4,97 milivolts, né? 4,9 milivolts, arredondando, a gente consegue, no máximo, pegar uma variação de meio grau, né? Isso só devido ao conversor, sem falar devido ao sensor, tá? Ok? Maravilha. A gente usaria esse cara de uma forma bem simples, então. No caso do Tinkercad, tá, pessoal, a gente não tem esse cara. A gente vai ter um sensor diferente, eu até tinha separado aqui já ele, tá? Que é esse sensorzinho aqui, TMP36, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para vocês é a gente vai colocar o datasheet lá no Moodle, tá? Para vocês terem acesso. Mas vocês podem entrar nesse site aqui, que é o Datasheet Catalog, tá? Que é um bom sitezinho. Não sei se é o melhor, tá? É um que eu uso há muitos anos, então eu me acostumei com ele, tá? E aí a gente teria que pegar, então, o manual desse carinha, né? Que é o nosso TMP36, tá? Para entender como é que ele funciona. Gente, grosseiramente falando, tá? Não adianta vocês tentarem entender um sensor, tá? Sem que vocês tenham o datasheet dele, né? Sem que vocês entendam o comportamento dele. É virtualmente impossível, né, pessoal? Consequentemente, o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar o datasheet do cara e entender o que está acontecendo com ele, tá?
que é o que a gente vai fazer, mas não é nada de outro mundo, tá? TMP 36, olha. Eu até tenho que me lembrar já de fazer o download dele, e já vou colocar no mudo aqui, porque senão a chance de eu esquecer é alta, tá? Então, isso, gente, é uma das coisas, o Cláudio está aí de prova, tá? Isso é uma daquelas coisas que vocês não podem nunca, tá, deixar de fazer, porque vocês vão ser técnicos em eletrônica, tá? Faz parte de um técnico em eletrônica conseguir pegar um datasheet e interpretar o que está acontecendo com aquele circuito, tá? A gente não adivinha nada. Conseguindo ver o datasheet agora, né? Então tá aqui esse nosso amigo, tá? Vocês têm vários tipos de encapsulamento, né? SOT 23, né? TO 92, por exemplo, tá? Ou SOIC. 3 encapsulamentos aqui disponíveis, né? Ele já está nos indicando, SOT 23, SOIC TO 92, né? O RT5 e RN8, se vocês preferirem, tá? E 3 versões dele, né? O TMP 35, 36 e 37. A gente está obrigado a trabalhar com Tinkercad, né? Então a gente vai ser obrigado a trabalhar com a versão TMP 36, tá, pessoal? Maravilha. Então vamos ver aqui as características básicas. Primeiro, né, operação, tensão de operação de 2.7 a 5.5 volts, fantástico, porque significa que ele me permite operar tanto com alimentação na TTL em 5 volts, quanto CMOS em 3.3, tá? Tá calibrado para trabalhar com graus Celsius, né? Me oferece aqui um fator de escala, no caso aqui do 35 e do 36, de 10 milivolts por grau Celsius. Não tem uma acurácia fantástica, né? Não tem uma precisão fantástica, mais ou menos 2 graus Celsius, tá? Então não dá para confiar muito no cara, né, em termos de temperatura, tá? E permite operação de menos 40 graus Celsius até 150 graus Celsius. E agora a gente tem que começar a ver as características dos nossos sensores, do nosso sensor, que é o TMP36 em particular, tá? Bom, acurácia típica de 1 grau Celsius na faixa de 25 graus e de 2 graus Celsius na faixa inteira, tá? De menos 40 a 125. Que é mais? A saída dele já é linearizada, já está calibrado, que simplifica aqui o interfaceamento com os conversores AD, né? Ele demanda menos de 50 microampere, que é fantástico. Em suma, ele não afeta a temperatura medida, tá? O TMP35 é compatível com o LM35, mas infelizmente a gente não tem ele, né? E a gente tem o quê? O TMP36. Então vamos pegar essas informações aqui que são importantes, ó. TMP36, então, trabalha de menos 40 graus Celsius a 125 graus Celsius, tá? Produzindo aí uma saída de 750 milivolts a 25 graus Celsius. Perfeito? Ok? Maravilha. Na verdade, tudo isso daqui é o importante, né? E produz uma variação de 10 milivolts por grau Celsius. Ok, pessoal? Até aí tranquilo? Maravilha. Então, eu vou começar a colocar isso aqui no nosso código, tá? Eu vou deixar o potenciômetro ali, não está incomodando ninguém. Tá? Fica o potenciômetro ali a título de brincadeira ali depois. A gente talvez faça alguma coisa com ele, né? Mas agora aqui eu tenho meu TMP36, né? Então, vou começar a anotar algumas coisas que são importantes para a gente. Tá, então, vamos lá. Eu vou grudar ali as informações relativas ao TMP36, tá? Que são essas informações aqui. Então, vou copiar e vou colar ali pra gente. Ok? A gente sabe as informações do TMP36. Basicamente é isso, né? Mas agora a gente vai começar a derivar algumas coisas relativas a ele. O que falta ainda? Falta a gente ver a pinagem, né, pessoal? Então, vamos ver a pinagem aqui desse nosso amigo, tá? Então, vocês têm que cuidar na hora de ver a pinagem o que o datasheet informa, né? Uma das coisas que o pessoal costuma se passar é isso daqui, né? Isso daqui é ele visto de baixo, né, pessoal? Então, vocês teriam a parte aqui chanfrada para frente de vocês, né? Ou para cima, se vocês preferirem, né? De vocês, da visão de vocês. Porém, vocês estão vendo o componente onde os pinos estão direcionados para vocês, né? Essa é a visão de baixo do componente, tá? Nesse caso, o pino 1 corresponde à alimentação,
o pino 2 a saída e o pino 3 a terra. Tipicamente, esses componentes aqui, esses sensorzinhos de temperatura, eles são bem sensíveis, tá, pessoal? Se vocês inverterem alimentação e terra. E se tu trocar a visão inferior por visão superior, foi isso, né? Tu trocou a pinagem, ok? Aí vai dar nhaca. E o pessoal troca o pino da alimentação pelo pino do terra e no laboratório torra o sensor, tá? E aí sai dizendo, não tá funcionando. Assim, tu torrou o sensor, não vai funcionar mesmo, tá? Aqui no Tinkercad é muito mais fácil a nossa vida, né? Por quê? Porque aqui ele vai indicar, né? Ó, alimentação, saída e terra. Então vamos aterrar aqui. Eu não vou fazer assim não, né? Vamos aterrar aqui. Não, só um pouquinho aqui que ele me tirou alguma coisa no código. Vamos aterrar aqui a partir... Jogando aqui para a mesma referência de tensão do Arduino. A alimentação a gente vai puxar de 5 volts, né? E aí eu vou jogar, então, o valor lido dele para o pino A1. Ok? Bem simples, né? Vocês não podem me dizer que a montagem desse sensor demande trabalho, né? É bem menos trabalho que muita coisa que a gente faz por aí. Então, tá montado o sensor do ponto de vista de circuito, né? Extremamente simples, tá? Eu vou pegar esse código aqui, eu vou comentar o código, tá? Porque eu não quero mexer nele. Até poderia apagar direto, mas depois a gente junta ele com o restante. E agora eu vou criar a minha nova função loop, então. Tá? E agora a gente tem que estabelecer algumas regras, né, pessoal? Então, para começo de história, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura do meu sensor, né? Então, vamos lá, começando, né? Leitura do sensor. Então, int, sei lá, pode ser x que seja, tá? Igual analog read. Só que agora eu estou lendo o pino A1, tá? Aí eu vou converter, né? Convertemos para tensão equivalente, certo? Notem que eu estou trabalhando com um conversor na faixa de 5.5, né? Então, ó, conversor, vou até anotar isso, ó. Conversor de 0 a 5 volts, certo? Aí eu sei, então, que o meu int V igual a mesmo cálculozinho que a gente tinha feito antes lá, ó. 5 vezes float x dividido por 1023, tá? Ok, converti para tensão equivalente, maravilha. Notem que não é o cálculo em razão da resolução, isso aqui é uma regra de 3 que a gente está aplicando, né? E agora a gente tem que converter, né, a tensão para a temperatura. Temos a tensão para a temperatura, ok? Para fazer isso daí, pessoal, a gente tem que fazer aqueles cálculozinhos, posso tirar agora do datasheet, tá? Não precisamos mais dele. A gente tem que fazer aquele procedimento de cálculo que eu havia explicado para vocês na aula passada, justamente. Primeiro a gente tem que achar a relação de proporção, que nesse caso é desnecessário, porque o datasheet já informou, né? A nossa relação de proporção é de 10 milivolts a cada grau Celsius, perfeito? Mas se a gente quisesse, a gente poderia determinar ela, né? Mas não precisa. Eu só quero mostrar aqui para vocês o procedimento, aquele que a gente tinha feito. Daqui a gente extraiu aquela relação entre tensão e leitura, né? E agora a gente teria que fazer algo desse tipo, né? O que a gente tem relativo ao nosso sensor? Relativo ao nosso sensor, a gente tem que fazer a normalização lá, fazer o deslocamento do ponto do zero. Então, o meu sensor me diz o quê, né? No TMP 36. Meu sensor está me dizendo o quê? A 25 graus Celsius, eu produzo 750 milivolts. Ou, se vocês preferirem, né? Já que eu tenho uma relação aqui de 10 milivolts por grau Celsius, eu produzo a 0 graus Celsius 500 milivolts. Então, eu posso anotar isso daí, né? 0 graus igual a 500 milivolts. Perfeito? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, eu tenho que trabalhar com a variável normalizada, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que me lembrar, né, que o meu xn é o x menos
a menor, no caso aqui o meu TN, ou o meu XN, aqui é XN porque a gente está trabalhando com tensão. Ali a gente vai chamar de VN, né? É a minha tensão menos a menor tensão que eu vou produzir para esse cara. Então aqui eu vou dizer que posso trabalhar como float aqui já, né? Int não é muito interessante, não. Float, VN é igual ao V menos. Qual é a menor tensão que eu vou produzir aqui? 0,5. Perfeito? Então, na verdade, aqui eu estou dizendo para vocês, a grosso modo, que quando a minha tensão aqui for 0,5 volts, na verdade, eu estou interpretando isso como uma temperatura de 0 graus Celsius. Mas eu também poderia fazer a relação direta. Ó, pessoal, se vocês não querem fazer esse cálculo, vocês poderiam trabalhar assim, ó. 25 graus é a mesma coisa que 750 milivolts, que é o que está dito aqui, né? 750 milivolts para 25 graus Celsius. E nesse caso, então, a gente teria que fazer esses dois cálculos aqui, né? Na verdade, um direto e o outro a gente vai fazer... eu vou escrever a expressão, muito embora a gente não vá usar ela, tá? T menos 25. Então, notem o que eu fiz aqui, né? A minha tensão para o zero deslocado é a tensão calculada menos a menor tensão que eu produzo, dado pelo meu sensor aqui. Não é a menor que eu produzo, mas é a menor tensão que eu tenho em ciência, que é 750 milivolts. E para essa tensão de 750 milivolts, eu tenho que ter uma temperatura de 25 graus Celsius. Tá? Então, estou levando isso em consideração. A partir daí eu aplico, então vamos dizer isso aqui, né? Desloquei zero da tensão. Tá? A partir disso daqui eu vou fazer o cálculo da temperatura em razão da proporção. Temperatura barra tensão. Tá? A gente sabe que eu tenho 10 milivolts para cada grau Celsius, consequentemente, eu posso calcular, então, a minha temperatura. Só que aqui, de novo, essa expressão a gente vai alterar depois, tá? Só que aqui eu vou chamar de TN. Posso dizer que a minha temperatura é 10, é 1 grau Celsius para cada 10 milivolts, né? Então, eu posso dividir a tensão VN por 10 milivolts. Ok? E isso vai me dar a temperatura. Eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer aqui nesse caso, tá? E por que a gente tem que fazer, na verdade, a gente tem que fazer desse cálculo aqui, dessa expressão aqui, a gente agora vai tirar a temperatura. Ó. Temperatura igual a Tn mais 25, tá? Então, vocês vão ver o que vai acontecer, porque eu vou mostrar na serial aqui todo esse processo, tá? Serial, ponto. Println x. Na verdade, vamos fazer uma coisa bonitinha aqui, né? Não adianta querer ganhar tempo aqui nesse caso. Serial.print. Valor do AD, tá? É o valor X. Tensão equivalente. É o valor V. Tá? Tensão, zero deslocado. Vai dar uma senhora a mensagem, né? Print. Vou tirar a letra acentuada aqui que não vai ter, né? É o VN. E print. Temperatura, zero deslocado. Println TN. Depois eu vou mostrar a temperatura aí real, ok? Então, a partir disso, eu posso dar um delayzinho aqui só para não ficar uma coisa muito rápida, né? Deixa eu dar um delay de, sei lá, 100 milissegundos. Até que eu tinha dado aqui antes, tá bom. 100 milissegundos tá ótimo. E aí, vou mostrar para vocês como é que vai funcionar isso daí, ok? Se eu não fiz nenhuma bobagem, vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo aqui ficou muito rápido ainda, né? Deixa eu
tornar mais lento aqui para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Ó. Ok? Então, deixa eu aumentar aqui a área visível para vocês verem, né? Como é que a gente consegue mexer nisso daqui, né? Olha aqui, ó. Quando vocês clicarem em cima do sensor de temperatura, que nem eu fiz agora, vai aparecer essa barrinha aqui no Tinkercad que permite setar a temperatura medida. Perfeito? Então, nós temos aqui a temperatura de 25 graus Celsius no sensor, certo? 25 graus Celsius no sensor me gera uma leitura no AD que é o número 153, perfeito? O número 153 aqui, em razão da regra de conversão do valor lido pelo AD para tensão equivalente, me gera a tensão de 750 milivolts. Até aí está ótimo, né? Por que até aí está ótimo? Porque lá no datasheet diz que 750 milivolts corresponde justamente a 25 graus Celsius. Então, o Tinkercad está simulando direitinho. Maravilha? Ok. Aí eu fiz o deslocamento do zero. O que eu fiz? Ó, eu fiz os 750 milivolts virar agora 0 volts. Na verdade, ele botou um negativo aqui. Boa pergunta, por quê? Não sei. Certo? Deveria ser simplesmente 0. Tem alguma coisa aqui, talvez de precisão aqui que a gente não está enxergando, tá? Mas os 750 milivolts, agora eu fiz o deslocamento do zero, né? O que antes era 750 milivolts virou agora 0 volts, tá? E aí ele está me dizendo, então, que a temperatura corresponde a menos 0,22 graus. Tá? Só que agora a gente vai fazer a compensação da temperatura. Eu posso substituir aqui o zero deslocado por ZD. Vou botar aqui, ó. Não fica uma mensagem muito grande, né? Vou escrever aqui, ZD igual a com 0 deslocado, tá? Serial.print temperatura. Lembrando aqui que é graus Celsius, tá? Celsius. E agora a gente imprime a temperatura real, que vai ser a temperatura T, tá? Só que antes de eu imprimir a temperatura T, evidentemente eu tenho que calcular ela, né? Então, vou calcular ela usando essa expressãozinha aqui que a gente tinha feito antes, ó. Tá? Vou tirar o float aqui que não precisa, né? O Tn é o T menos 25, o que significa que o T é Tn mais 25. Perfeito? Então, calculamos ali o T, maravilha. Vamos ver se está dando certo agora a nossa medição. Ó, que bonito. Então, continuo, né, com a tensão medida de 750 milivolts. A tensão deslocada passou a ser 0, a temperatura deslocada passou a ser aproximadamente 0. Não se esqueça aqui que a gente está assumindo, né, erros ao fazer esses cálculos todos, né, o que corresponde a uma temperatura de aproximadamente 24,78 graus. Vocês lembram qual era o erro aqui que o TMP36 produzia? O TMP36 tinha um erro de mais ou menos 1 grau na faixa ali de 25 graus Celsius. Então, a gente está com um erro aqui sendo gerado bastante aceitável, tá? Melhor ainda, né, pessoal? Vamos alterar a temperatura aqui, ó. Vamos botar agora, sei lá, deixa eu ver se eu consigo botar aqui 50 graus. Eu consegui botar 54 graus. 54 graus corresponde a 1,04 volts. Por que isso? Vamos lá. 25 graus correspondia a 750 milha, né? Perfeito? 25 graus, mesma coisa que 750 milivolts. Para cada grau a mais, eu tenho mais 10 milivolts. Perfeito? Como eu botei aí além dos 25 volts, eu botei mais, além dos 25 graus, perdão, eu botei mais 25, mais 4, mais 29 graus, a minha tensão tem que ser aproximadamente 1,04 volts, certinho. Ok? Agora tem aqui a tensão deslocada em razão do zero, a temperatura deslocada e a temperatura real. Olha ali que bonito, ó. 54,1 volts, ok? Então, agora eu consegui mostrar para vocês como é que eu uso aqui um conversorzinho. Posso botar aqui menos 40, vocês estão vendo ali, né? Tá medindo menos 40. Posso botar lá no máximo também, que é 125. Olha ali, ó, 125 graus Celsius. Perfeito? Então, nossa medição aqui tá fantástica, tá? Obviamente, tendo aquele cuidado de usar os floats aqui para fazer os cálculos, né?
porque senão a gente teria divisões por inteiros e essa calculeira toda aí nada funcionaria, tá? Então eu consegui agora botar um sensorzinho dos mais simples que tem, que é um sensor de temperatura, tá linear, a mostrar para a gente a temperatura que estaria sendo medida no nosso ambiente, tá? O que vocês encontrariam além disso tudo, pessoal, num sensor real, tá? Num sensor real, vocês observariam algumas coisas interessantes. Por exemplo, apesar daqui do TMP36 dizer que ele aquece muito pouco, né? Vocês notariam talvez o sensor aquecido, tá? O que talvez afetasse a temperatura que vocês estão medindo, e também o fato de o sensor tá puxando a alimentação dele diretamente aqui do regulador do Arduino. A gente está usando aqui os 5 volts do Arduino, e lembrando que esses 5 volts aqui do Arduino, pessoal, estão vindo vindo do regulador aqui de tensão dele. É evidente que flutuações na tensão produzidas por esse regulador, na tensão gerada por esse regulador, vão gerar flutuações na alimentação do sensor, que, por sua vez, vão gerar flutuações na temperatura medida. Então, isso também vai fazer parte lá do erro que a gente vai estar aceitando, tá? Onde que isso se torna sensível, tá, pessoal? Quando a gente começa a ter um dreno de corrente muito grande do Arduino, quando a gente começa a acionar cargas, tá? Vocês lembram que o Arduino a gente tem um limite lá de corrente que a gente consegue drenar de cada pino, a gente consegue drenar até 40 miliamperes de um pino individual até 250 ou 200 miliamperes, acho que é 200 na verdade, 200 miliamperes de um certo grupo de pinos, tá? Mas em suma, imagina que vocês estão acionando cargas, uma hora liga, uma hora desliga, uma hora liga, uma hora desliga, vocês estão, em razão disso, drenando mais ou menos da fonte de tensão regulada, está entregando 5 volts. É óbvio que isso produz uma pequena oscilação na alimentação do sensor, tá? E já digo para vocês que esses sensores aqui são sensíveis a essa flutuação, ok? Então a gente vai ter que olhar, inclusive, formas de fazer o acionamento diferente, que é o nosso próximo tópico depois, para conseguir entender como é que a gente trabalha com isso tudo, ok?